Boa tarde, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, graça e paz para todos, queridos irmãos. Eu sou evangélica e sou evangelista também, chamo-me Edna, e vim partilhar um pouco do que é a palavra de Deus para as nossas vidas, né? Amém? Porque é a palavra que edifica. A palavra de Deus vem dizer em João 8,32 que o povo perece por falta de conhecimento, e diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo veio ao mundo, se fez homem, padeceu por cada um de nós, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém, irmãos? A palavra de Deus vem nos dizer e vem testificar que a vinda de Cristo já estava programada desde o início, desde Gênesis. Quando o Senhor criou os céus e a terra, já se falava da vinda de Cristo, né? O Cordeiro que viria ao mundo para tirar o pecado do mundo. Amém? Vamos ver que a vinda de Cristo não era segredo para os profetas do Senhor, porque o Senhor sempre manifestou a vontade de ajudar o seu povo. O Senhor não é um Deus que está distante, o Senhor não é um Deus que está oníquo ao nosso sofrimento. Deus quer nos ver felizes, Deus quer nos ver tranquilos, mas a verdadeira felicidade só existe se nós repousarmos e crermos em Deus, porque nada se consegue se não tivermos Deus, se não acreditarmos em Jesus Cristo que morreu por nós, se não acreditarmos que Ele padeceu na cruz para que hoje nós estivéssemos aqui, tivéssemos a vida e vida em abundância. Isso é o que nos promete a palavra de Deus, amém? Hoje, nos dias de hoje, vemos pessoas muito dedicadas às profissões, muito dedicadas a ler. Nós tiramos tempo para ler Nobels, para seguir este, seguir aquele, porque este vem falar disso ou daquilo. Mas não tiramos um tempo para ler o mandamento de Deus. Esse é o testemunho que Deus deixou. Assim como na vida, nós, como pais, quem é pai, quer ensinar o filho o caminho que deve andar, abster-se das coisas más, abster-se do pecado. Assim também Deus deu instrução a homens sábios para escreverem a Bíblia, amém? E através da Bíblia e na Bíblia nós encontramos temas sobre o casamento, sobre as finanças, sobre o lar, sobre a santidade, a santificação, amém? Nos últimos dias também vemos na palavra de Deus que Deus alerta que nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas. Profetas esses que vão indicar caminhos que não levam à salvação, que não levam a Cristo. Porque todo o evangelho que é pregado e fala da ressurreição de Cristo, fala que Cristo morreu na cruz, mas não prega o arrependimento sincero do coração, é vitupério. É um evangelho que não presta. Toda a igreja que chama para si cristãos para se converterem a Cristo, mas não prega que os cristãos têm que deixar a fornicação, não prega que o cristão tem que deixar de falar mal do outro, não prega que o cristão tem que deixar de ser avarento, não prega que o cristão tem que deixar da arrogância, da soberba, da luxúria, da avareza. São tantas as coisas que nos afastam da presença de Cristo, são tantos os males que o mundo foi criando para nos afastar, para nos deixar embriagados, porque a embriaguez já não é só do álcool. Hoje a embriaguez é com as coisas do mundo, é com a distração do TikTok, é com o Facebook, é com a distração do Instagram, porque as pessoas estão mais preocupadas em agradar aos outros do que agradar a Deus. Hoje é mais fácil nós ouvirmos um conselho de um irmão que também está na lama como nós, do que pegarmos e meditarmos na Bíblia, porque a Bíblia vem nos ensinar e falar sobre tudo. Tudo e qualquer tema que nós queremos saber ou queremos obter respostas, a Bíblia fala sobre isso. Porque antes de nós passarmos, Cristo já padeceu por isso. E quando me perguntam, mas se Deus nos ama tanto, por que há tanto sofrimento na terra? Por exemplo, os irmãos poderão querer perguntar isso. Se Deus nos ama tanto, por que há tanta fome? A fome e as misérias que existem nada mais é do que a própria ganância do homem, amém? Porque os recursos que foram dados, que cada terra tem, é para serem distribuídos equitativamente. Mas o homem faz dos recursos que deviam ser para todos coisa privada, faz para si mesmo, por causa do egoísmo, porque queremos ter mais do que os outros, porque queremos aparentar aquilo que não somos. Cristo não veio para isso. Cristo veio para pregar uma palavra que é verdadeira, é pura, para evangelizar, para libertar almas. Porque o que nos importa não é o que está aqui na terra,
mas é a salvação que está à espera em Cristo Jesus. Porque a nova Jerusalém, onde nós vamos caminhar e pretendemos caminhar, essa não apodrece, essa não sentiremos fome, não teremos sede, nem sequer vamos precisar de nos preocupar com o que nos vestimos, se nos vestimos mal ou bem, se temos marca ou não. Cristo veio para aqueles que o recebam, porque Ele próprio diz na palavra dele: eis que estou à porta e bato, e todo aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Mas aquele que se negar a aceitar Cristo como Redentor, o Senhor não obriga ninguém a aceitá-lo. Diferentemente de Mamon, o Senhor não obriga ninguém a aceitá-lo, porque a própria palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não fomos seres feitos para servir a dois senhores. E servir a dois senhores, no meu entendimento, queridos irmãos, é servirmos a Deus, queremos servir a Deus e queremos servir também as coisas do mundo. É querermos servir a Deus e querermos agradar a nossa própria carne, a nossa própria vontade. Hoje o cristianismo que se prega não é cristianismo, hoje é religiosidade. Porque queremos pregar: não, eu pertenço a Jeová, eu sou budista, eu sou da Maná, eu sou do Batista. Cristo não morreu por nenhuma denominação religiosa. Cristo morreu para que nós tivéssemos vida e vida em eternidade com Ele. Amém, irmãos? Cristo não veio para sermos confundidos. Temos que nos alertar e temos que estar de olhos bem abertos quanto as ovelhas que se vestem de cordeiros e vêm para enganar o povo de Deus. Porque muitos estão a se desencaminhar, muitos estão a sair da presença de Cristo. Não é porque não acreditam em Deus, mas é por causa dos fiéis ou daqueles que deviam encaminhar esses seres até Cristo, estão a fazer com que essas almas se percam, irmãos. Não vamos perder tempo com TikTok ou com Facebook, porque nada disso vai levar à vida eterna, queridos irmãos. Porque a salvação não está no TikTok, a salvação não está no Facebook. A salvação está em cumprirmos aquilo que Cristo morreu por isso. E estamos prestes a entrar na Páscoa, queridos irmãos. Muitos há que só fazem o bem quando vem, que é o Natal, porque todos queremos ser bons. Porque a Páscoa, todos nos lembramos da dor de Cristo. Ninguém sabe ao certo o que Cristo padeceu para chegar até na cruz. Porque o sacrifício na cruz não se resume só a Ele ser crucificado e o sangue ser vertido. O caminho que Ele percorreu até chegar à cruz, Ele foi blasfemado, Ele foi cuspido, irmãos. Porque quem de nós aceitaria que um estranho chegasse e te desse uma cabeçada, uma bofetada, sem tu teres feito nada, absolutamente nada? E dois, saber que hoje nós preferimos nos deleitar nos efeitos da carne. Preferimos nos deleitar nos feitiços da carne, do que realmente dedicarmos a vida a Cristo. A própria palavra de Deus vem dizer que se você não é capaz de perdoar o seu irmão, ou aquele que está próximo, que você conhece, como é que você vai querer que Deus, que você não conhece, te perdoe os pecados? E nós hoje dizemos: mas o mundo está como está, as pessoas hoje fazem cada vez mais mal, as pessoas hoje estão cada vez mais malvadas, por que é que eu tenho que ser diferente? Porque a partir de ti outras vidas poderão ser salvas, amém? Porque a partir do nosso posicionamento, a partir da nossa postura, porque a partir da forma como aqueles que estão ao nosso redor veem nós a nos posicionar, também poderão ser tocados e evangelizados. Porque o evangelho, ou evangelizar, não é só sair com a Bíblia e falar da palavra de Deus. Nós, a partir do momento que pomos o nosso pé fora de casa, já estamos a evangelizar, amém? Seja com a forma meiga e mansa como nós falamos e tratamos os nossos irmãos, seja como você ajudar um estranho, seja como você estender a mão àquele que pediu ajuda. Tudo isso faz parte de ser crente e de realmente aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Todo o evangelho, toda a igreja que prega a Cristo e diz que está ramificada em Cristo Jesus e não prega o arrependimento, não é a igreja verdadeira de Cristo. Fujam, meus queridos irmãos, porque é impossível você estar em Cristo e não viver os frutos de Cristo. Porque a própria palavra de Deus vem dizer em Gálatas 5 que os frutos da carne são conhecidos. De 16 a 18 você vai ver os frutos da carne, e de 22 a 26 você também vai ver os frutos do Espírito, que são a longanimidade, a temperança, o amor, a paciência. E a própria palavra de Deus vem dizer que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, porque nós não estamos dispostos a ver o nosso irmão sofrer e a estender a mão. Estamos preocupados, estamos a ver alguém sofrer, a pegar no telemóvel para gravar, para pôr no TikTok, para pôr como se isso fosse salvar a vida daquele que precisa de nós.
como se isso fosse salvar a vida daquele que está no chão. Você vê o teu irmão rasgado no chão, é incapaz de acudir, é incapaz de olhar por ele. Isso dói, irmãos. Isso dói porque estamos a nos tornar uma nação fria, estamos a nos tornar menos humanos, estamos a nos tornar iguais a animais, porque somos incapazes de olhar para o sofrimento do nosso irmão e realmente querer ajudar. Estamos mais preocupados em postar, estamos mais preocupados em ganhar likes, como se os likes fossem nos abrir as portas dos céus, como se os likes fossem fazer com que Cristo crescesse mais em nós. É necessário que nós deixemos desse egoísmo, egocentrismo, que estamos tão acostumados, que estamos tão habituados e que a sociedade está toda a virar-se para isso. Vamos plantar o amor, irmãos. Vamos plantar a humanidade, porque precisamos de voltar a ser e saber o que é ser humanos. Porque estamos a nos esquecer, estamos quase como a virar robôs, numa era em que temos a AI aí para destruir tudo e mais qualquer coisa. Vamos nos deixar enganar por falsas doutrinas, vamos nos deixar enganar por falsos profetas. Queridos irmãos, a palavra de Deus é clara. Se você tem um problema com teu irmão e é incapaz de perdoar o seu irmão, Deus que está nos céus também não te vai perdoar. A palavra de Deus é clara e Deus não mente. Se você é incapaz de fazer o bem àquele que não conhece, Deus que está no céu também não vai olhar para ti, também não vai te abrir as portas. E é necessário que nós nos arrependamos de verdade, em espírito e em verdade. E acreditem, Deus não está distante, Deus está próximo para todo aquele que precisar ouvir a palavra dele. Basta somente que você o busque em espírito e em verdade. Basta somente que você se derrame no altar dele. Diga, Pai, eu preciso de ti, eu preciso ouvir de ti, Senhor Jesus. A minha vida está A, está B, eu preciso da tua ajuda. Deus não é estranho à nossa dor. O Senhor não nos quer ver a sofrer. O Senhor não nos quer ver a padecer. O Senhor está aí por nós, está disposto a nos auxiliar. Mas nós temos que querer, nós temos que buscar, nós temos que procurar a presença do Pai. E o que acontece nos últimos tempos é isso. A humanidade está quase que seca, está tão egoísta. Estamos virados às nossas próprias vontades. Nós já não fazemos nada pelos outros sem esperar que nos deem alguma coisa em troca. Antigamente nós víamos vizinho, falava com vizinho, sem precisarem serem da mesma família. Isso dói, queridos irmãos. Porque quem está convertido em Cristo e vê tudo isso, sente como se fosse Cristo. O que nosso Deus que está no céu sente quando vê tudo isso que acontece? O que nosso Deus que está no céu sente? O que um Deus que veio ao mundo, se fez carne, padeceu por nós, que somos pecadores, somos carne fraca, sente quando vê que a humanidade está se tornando o que está se a tornar? Que não somos capazes de acudir o outro que está aflito. Vemos nas estações, por exemplo, violência doméstica, alguém a ser agredido. Somos incapazes de ir lá acudir. É mais fácil dizer, não é meu problema, não tem nada a ver comigo. Não sou eu que estou a ser batida, não sou eu que estou a ser machucada. Viramos as costas e vamos. Que humanidade é essa que nos tornamos tão frios? Que humanidade é essa que nos tornamos em que não há amor ao próximo? Que humanidade é essa em que nos tornamos, em que o amor virou de fingimento, virou de TikTok, o amor virou de Facebook? Que humanidade é essa, meus queridos irmãos? Que humanidade é essa? Que humanidade é essa, meus queridos irmãos? Deus te abençoe, irmão. Que humanidade é essa em que nos tornamos, queridos irmãos? Antes víamos vizinho acudir a vizinho. Vizinho acudir a vizinho. Vizinho acudir a vizinho. E hoje não é o que acontece, queridos irmãos. Vemos que somos incapazes de acudir. Vemos que somos incapazes. Somos incapazes. Já bem, somos incapazes de acudir. Já baixei um montão de voz, querido irmão. Somos incapazes de acudir, somos incapazes de auxiliar a quem precisa. Somos incapazes de dar porque as pessoas precisam. Tudo porque temos medo, tudo porque temos receio do que as pessoas vão dizer. Temos receio dos dedos que vão ser apontados a nós. Temos receio que as pessoas olhem para nós e identifiquem a Cristo. Temos receio, estamos mais preocupados com o que o mundo pensa, com o que o mundo quer. E não é isso que interessa, meus queridos irmãos. Porque a verdade está aqui, Cristo veio morrer, padeceu por nós.
E não serão as dificuldades da vida que vão nos afastar de Cristo. Amém? Não serão as dificuldades da vida que vão nos manter longe de Cristo. A palavra de Cristo está acessível a todo mundo. Quem quiser ouvir e aprender mais sobre Cristo, a palavra de Cristo está lá. Basta que nós o busquemos em espírito e verdade. Basta que nós estejamos dispostos a ouvir a palavra de Deus. E basta que nós deixemos Cristo falar realmente nos nossos corações. Amém? Por isso vamos nos doar ao Senhor. Vamos praticar o bem. Vamos fazer o bem, queridos irmãos. Independente de quem quer que seja, independente da cor, independente da raça. Vamos fazer e praticar o bem. Amém, queridos irmãos. Obrigada pelo vosso tempo, irmão. Que Deus abençoe toda graça e paz por coração.